todos, espero que essa mensagem encontre a todos muito bem e que o culto de hoje já tenha sido muito edificante a todos nós. Eu vou estar falando hoje sobre um assunto que eu acho muito interessante, que é a forma com que nós hoje em dia temos informações sobre fatos da antiguidade. Vou começar falando sobre isso e depois trazer uma mensagem baseada num texto bíblico. Então, como muita gente sabe, muitas das coisas que a gente sabe hoje em dia sobre fatos que aconteceram na antiguidade, em tempos muito remotos, essas informações advêm de documentos, de registros feitos naquela época ou em períodos relativamente próximos que sobreviveram até hoje ou que foram repassados de geração em geração e que hoje chegaram até nós por meio desses registros. Muitos dos documentos relativos à antiguidade, em específico, eles, que a gente chama de autores clássicos da antiguidade, esses documentos eles permanecem em quantidade muito limitada. Então, aqueles autores classicamente reconhecidos como pertencentes a esse grupo restrito, eles em geral têm um número muito pequeno de manuscritos, em geral na faixa de 20, em média. Alguns autores um pouco mais conhecidos e que produziram mais materiais têm um pouquinho mais do que isso. Então, por exemplo, Heródoto, que é considerado um historiador grego que forneceu muitas informações muito úteis a respeito da cultura greco-romana antiga, hoje em dia permanecem mais ou menos 75 manuscritos que datam mais ou menos do século I depois de Cristo, sendo que o Heródoto viveu entre 484 e 425 antes de Cristo. Então, os primeiros documentos que existem ainda hoje em dia a respeito do tempo dele foram produzidos mais ou menos 5 séculos depois, e cerca de 75 permanecem ainda nos tempos atuais. Quando a gente parte para a Bíblia e para relatos relativos a fatos que aconteceram com Jesus e com seus discípulos, os relatos mais antigos que ainda permanecem, manuscritos que permanecem até hoje, datam mais ou menos do primeiro século depois de Cristo. Então, eles são muito próximos do fato realmente ter acontecido. Isso dá uma credibilidade ainda maior para eles. Além disso, a quantidade de documentos existentes e que permaneceu intacta até os dias atuais também é impressionante. Se a gente pegar documentos, por exemplo, que estão em grego, tem mais de 5.700 manuscritos. Pegar em latim, mais de 10.000. Pegar citações de autores considerados pais da igreja, mais de 1 milhão. Então, mesmo textos completos ou quase completos, existe mais de 1000 vezes mais quantidade em relação a assuntos da Bíblia, do Novo Testamento, dos tempos de Jesus e de seus discípulos, do que a gente tem de um autor da antiguidade clássico, sobre fatos que hoje em dia são considerados como fatos reais que realmente aconteceram na nossa história. Então isso nos mostra algumas coisas, nos mostra a benevolência de Deus para conosco em fornecer tantas informações que ampliam a credibilidade nos relatos bíblicos e que propiciam que as pessoas tenham cada vez mais confiança naquilo que é dito na palavra de Deus. Mas isso também revela uma outra coisa, revela o quão esforçados e perseverantes foram as pessoas que seguiram Jesus inicialmente em garantir que a mensagem de Deus prosseguisse, se expandisse naquele tempo, mas também prosseguisse e se expandisse nas gerações que virão futuramente. E com isso a gente foi muito abençoado. A partir disso eu quero trazer uma leitura de Lucas no capítulo 9, versículos 23 a 25. E na minha Bíblia diz assim: E dizia a todos, em relação a Jesus Cristo: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse texto eu acho muito interessante e eu trago um paralelo em relação às pessoas que o seguiram à risca naqueles tempos para permitir que a palavra de Deus chegasse até os nossos dias atuais. O primeiro aspecto desse texto
é a importância de quem quer realmente seguir a Jesus efetivamente da forma que Ele deseja que nós o sigamos. Essas pessoas devem negar a si próprias, ou seja, abdicar de seus próprios desejos e interesses mundanos em prol daquilo que acreditam ser a vontade de Deus. O segundo aspecto interessante é que ele fala sobre cada um de nós carregar sua cruz. Ou seja, que o negar a si mesmo não somente traria a necessidade de a gente desistir de alguns projetos que viriam somente do nosso lado pessoal ou egoísta, mas também com isso traria uma série de outras coisas, sejam elas perseguições, sejam elas dificuldades, que advêm da nossa fé e da nossa vontade de seguir a Cristo. Então ele está nos mostrando que a nossa fé, ela nos propõe um desafio, e não somente uma vida fácil e cheia de recompensas imediatistas. E por fim ele diz nessa passagem que não adianta nada a gente ganhar o mundo inteiro da forma que o mundo enxerga e perder a nossa alma, aquilo que é mais importante para nós, que é a vida eterna na qual a gente crê. Então todos nós, cada um de nós no seu dia a dia, tem uma dificuldade diferente. Tem pessoas que o carregar sua cruz pode ser uma dificuldade financeira, o carregar sua cruz pode ser uma dificuldade de doença, o carregar sua cruz pode ser uma limitação física. Enfim, existe uma infinidade de dificuldades que os irmãos conhecem muito bem, porque cada um de nós traz a sua própria cruz. Mas essa mensagem é para nos mostrar que, apesar disso, a nossa recompensa é muito maior. Cristo nos promete a salvação eterna, Cristo nos promete uma vida compartilhada com Ele, nesse tempo, com as suas dificuldades, mas posteriormente uma vida no paraíso. E é com essa mensagem de estímulo que eu desejo que os irmãos comecem a semana, e sabendo e confiando em Deus, pois Ele está conosco a qualquer momento, em todo o tempo, independente da situação. Fiquem bem, que Deus os abençoe.